Boa noite, meus caros amigos, amigas. Já estamos aqui para nós fazermos uma reflexão sobre a liturgia deste domingo, que é o 27º domingo do tempo comum. E todo o tema dessa liturgia do Evangelho é sobre a fé e, de certa forma, também a humildade. Porque a pessoa, para ter fé, a pessoa tem que ser humilde, se submeter a Deus, né? Muito bem, vamos pedir a Deus então a sua graça, a sua luz, a luz do Espírito Santo, para a gente compreender o que Jesus quer falar para nós aqui nessa liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde nesta noite encher os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós, Senhor, o fogo do vosso amor, a vossa fé. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, como eu estava já dizendo, né, a liturgia desse domingo gira toda ela em torno da fé. Né? É o 27º domingo do tempo comum. Né? E começa com a leitura do profeta Abacuque, né? Capítulo 1. E o profeta Abacuque é aquele profeta, como todos os profetas, chamava a atenção de Israel pesadamente por causa do pecado de Israel. Israel, que ao invés de adorar o seu único Deus, ia adorar os ídolos, né? Ia adorar os Baals, os Aserás, os Moloques, né? Daqueles povos pagãos. Então Deus abandonava o povo, deixava o povo ser vencido pelos inimigos, porque era o jeito que Deus tinha de corrigir o povo. Deus, quando ele lança a mão do amor, da sua bondade, mas o povo não ouve, as pessoas não entendem, então Deus não tem outro jeito a não ser lançar a mão do sofrimento para que a pessoa mude. Então o profeta diz: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? E até quando, o Senhor, vai esse sofrimento do teu povo? Porque me fazes ver iniquidades, porque pecados, né? Quando tu mesmo vês a maldade, destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Quer dizer, o profeta está vendo o povo na desgraça. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre as tábuas, escreve o que eu vou te falar. Põe aí na tábua. Ele escreveu normalmente em tábuas de barro, né? Para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Então Deus está dizendo para o profeta: escreve aí, vai acontecer alguma coisa, né? Esse sofrimento não vai ser para sempre, né? Ele diz aqui, não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então Deus manda o profeta avisar o povo, né? Quem não é correto vai morrer, vai perecer, mas o justo viverá por sua fé. Então, o que salva o povo é a fé. Né? São Paulo já dizia, lá na carta aos Gálatas, não é a lei de Moisés que salva, o que salva é a fé em Jesus Cristo. Quem acredita que Jesus, né, morreu por nós na cruz para pagar os nossos pecados e confessa isso com a boca de São Paulo, então será salvo. Então, a fé, essa é a primeira frase que a liturgia quer destacar hoje. O justo vive pela fé.
Aliás, essa passagem ela está repetida em muitos outros lugares na Bíblia. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, a gente encontra isso. Né? Depois está lá na carta aos Hebreus também, capítulo 10, versículo 38. Está também em Gálatas 3:11. Vejam, esta frase, o justo vive pela fé. Quem é o justo? É o homem de Deus. É o homem que busca a santidade, vive a correção, vive pela fé. E a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé. Né? Sem fé a pessoa não acredita em nada. Sem fé a pessoa não acredita que Deus criou o mundo. Sem fé a pessoa não acredita no pecado original. Sem fé a pessoa não acredita na Eucaristia, não acredita na confissão, não acredita em nada. É o ateu, é aquele que não acredita no batismo, então ele não é batizado, não leva o filho para ser batizado. Não acredita no Espírito Santo, não leva ninguém para ser crismado. Ou seja, a gente não consegue viver nada na nossa fé, na nossa vida religiosa, sem a fé. Por isso que a liturgia de hoje quer nos ensinar isso. E depois vem o Salmo, né? O Salmo de meditação, que ele reforça isso, né? Dizendo o seguinte, né? Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Isso é fé. Não fechar o coração, ouvir Deus. Deus é mais importante do que eu. Eu devo me calar diante de Deus, eu devo me render diante de Deus. Nós pertencemos a Deus. O Salmo 99 diz: nós somos ovelhas do qual Ele é o pastor. Nós existimos porque Deus nos deu a vida. Por isso nós somos Deus de nosso Senhor. Senhor quer dizer dono, proprietário. Então o salmista diz: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Agora, para ouvir tem que ser humilde. Ele fala, né, é o Salmo 94, aquele salmo bonito que a gente reza todos os dias, né, na liturgia das horas, nas laudes de manhã. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Quem tem fé exulta de alegria no Senhor. O Senhor que fez o céu, a terra, as maravilhas todas que nossos olhos veem, que nossos ouvidos ouvem, que nossa boca experimenta, o paladar da comida, né, da bebida, das frutas maravilhosas. Né? Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. É Deus que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebramos. Isso é próprio daquilo que tem fé. Louva a Deus, bendiz a Deus, glorifica a Deus, reconhece o senhorio de Deus, a grandeza, a infinitude de Deus. Né? Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra. Prostrar-se. Prostrar-se é deitar, né, diante de Deus. Prostremos-nos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Meus irmãos, nós temos vida. Se eu estou falando com você aqui agora, você está aí me ouvindo, é porque Deus mantém em nós a vida. Porque se Deus fizer assim, acabou, a gente morre. Né? Então, o salmista diz: porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Que bonito naquele Salmo 22 também, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a gente acreditar nisso, meus irmãos, a gente vai ser feliz. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei. Porque o Senhor vai comigo. O seu bastão, o seu cajado são a minha proteção. Eu não vou ter medo do lobo. Porque ele, com esse cajado aqui, ele bate no lobo. Espanta o lobo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Lá em Meriba, no deserto, aquele povo que, né, ficava lá reclamando de Deus, reclamando de Moisés. Ah, nós não temos comida, não temos pão, não tem água. E Deus fez jorrar água de pedra. Né? Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. O que provoca Deus? É a nossa falta de fé. Não acreditar nele. Apesar de terem visto as minhas obras. Ok? Então, o salmista, ele
ele clama nesse Salmo 94, como em muitos outros salmos, o Salmo 33, o Salmo 8, o Salmo 18, o Salmo 26, né? O Salmo 26, por exemplo, maravilhoso, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Né? Quando os meus adversários me atacam, são eles que caem por terra. Né? Tá aí. E aí vem, né, a primeira leitura, né, já vimos a segunda leitura, que é da carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, né, versículo 8, depois de 13 até 14. São Timóteo, Paulo mostra para São Timóteo como é viver pela fé. Né? Ele fala assim: caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Paulo sagrou Timóteo bispo e colocou Timóteo lá naquela cidade de Éfeso, que era uma cidade que naquele tempo tinha 300 mil habitantes. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Eu estive lá em Éfeso já umas 2 vezes, na peregrinação da Canção Nova, como guia, e ali eu fiquei conhecendo coisas maravilhosas. Nossa Senhora morou ali, né, com São João, lá naquela casinha que existe até hoje. Deus revelou a beata Ana Catarina Emmerich, né, e ela contou para os arqueólogos, e eles encontraram lá no alto de Éfeso a casinha de Nossa Senhora com São João. Né? Por que São João foi para lá? Porque os apóstolos eram inteligentes, eles iam para cidades importantes. Porque sabia que evangelizando a cidade importante, o evangelho se espalharia mais facilmente. Né? Inclusive tem ali o túmulo de São João Evangelista na cidade de Éfeso. Eu vi o túmulo de São João lá, na grande basílica de São João, construída ali em Éfeso. Né? Então, São Paulo sagrou Timóteo, o grande discípulo dele, e colocou como bispo de Éfeso. Sagrou São Tito e colocou lá na ilha de Creta. Né? Bom, então, ele fala para Timóteo: Timóteo, reaviva a chama da fé que você recebeu pela imposição das minhas mãos, como bispo, né? Como pastor da igreja. E ele fala: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, né? Mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Ou seja, a pessoa que age pela fé, vive pela fé, ele diz, recebeu de Deus não um espírito de timidez, de covardia, de medo de falar de Deus, de medo de pregar as coisas de Deus, mas de fortaleza, força espiritual, amor, sobriedade. Amor, né, caridade e sobriedade, ser sóbrio, não ser desequilibrado, não ser escandaloso, ser discreto. Sobriedade é ser discreto, não ocupar espaço, né? Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Porque Jesus disse, né? Se alguém tiver vergonha de mim diante dos homens, se alguém me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu Pai. Ave Maria, Deus nos livre disso. Então, pela fé, São Paulo fala, né? Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Quem tem fé, meus irmãos, quem ama a Deus, quem ama Jesus, sofre pelo Evangelho. Não é? Porque todos que evangelizam, de certa forma, sofrem críticas. Porque muitas vezes você coloca a verdade que está no Evangelho e as pessoas acham ruim com você. O que é isso? Você, né, é antiquado? Não, estou aqui no Evangelho. Não é? Até católicos. Até católicos. Guarda o precioso depósito. O que é esse precioso depósito? É a doutrina. Aquilo que está no catecismo da igreja. Quem tem fé, segue o catecismo da igreja, aprovado pelo Papa São João Paulo II e por todos os bispos do mundo, lá em 1992, o Papa aprovou. Então ele fala para Timóteo, guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Olha que bonito. Então, com a ajuda do Espírito Santo, Timóteo, guarda a sã doutrina da fé, o depósito, aquilo que é, né, o conteúdo da nossa fé, que está no catecismo da Igreja Católica. Ali é o resumo de toda a nossa fé.
Papa João Paulo II, quando aprovou o catecismo, ele falou, né? Quem quiser acreditar, quem quiser conhecer o que a igreja acredita, está aqui no catecismo. É o texto de referência da nossa fé católica. Texto de referência da nossa fé católica. Nós estamos falando de fé neste domingo, não é? Então veja bem, nesse mundo, meus irmãos, em que tudo agora é relativo, vale tudo. As pessoas não querem mais obedecer à lei de Deus, não. As pessoas agora querem fazer a própria lei, a própria verdade. Né? Não querem mais seguir o Evangelho, não, preferem seguir esse monte de filósofos ateus que estão, principalmente nas universidades, né? Só se fala de Nietzsche, Marcuse, Schopenhauer, Sartre, um monte de filósofos ateus. Né? Nietzsche falava da morte de Deus. E esse homem é usado como exemplo. Morreu no manicômio. É exemplo hoje. Então, São Paulo fala, guarda o precioso depósito. Né? Com a ajuda do Espírito. Isso é ter fé. A fé se alimenta da verdade de Deus. A verdade que está na Bíblia, a verdade que vem na tradição da igreja, a verdade que está no catecismo da igreja. Né? Por quê, meus irmãos? Por que a gente tem crise de fé? Porque a gente fica caminhando na nossa fé. Não, nós não podemos caminhar na nossa fé, nós temos que caminhar na fé da igreja. A nossa fé é fundada na fé da igreja. Você já reparou que a igreja tem 2000 anos e a igreja não tem crise de fé? Não. A igreja faz 2000 anos que ensina as mesmas coisas. O nosso credo tem 2000 anos. Os nossos sacramentos têm 2000 anos. A moral católica tem 2000 anos. A nossa espiritualidade tem... A igreja não tem. As missas são celebradas há 2000 anos. Os batizados são celebrados há 2000 anos. As crismas são celebradas há 2000 anos. Os casamentos, tudo. A ordenação de sacerdote. Porque a igreja não tem crise de fé. Quem é que tem crise de fé? É aquele que fica na sua fezinha, ao invés de escorar na fé da igreja. Entende? E essa fé da igreja depende disso. Né? E aí vem o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 5 a 10, onde Jesus coloca toda essa questão da fé. E é interessante que o Evangelho começa dizendo que os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus já tinha falado da fé para eles. Senhor, então aumenta a nossa fé. Aí Jesus respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é menor do que uma cabeça de alfinete. Olha só. Poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É claro que Jesus aí está usando uma hipérbole, né? Uma comparação assim exagerada. Né? Mas o que Jesus quer dizer com isso? Um pouquinho de fé faz milagres. E milagres extraordinários. Ninguém consegue arrancar uma amoreira da terra e plantar no meio do mar. Você vê alguém plantar uma árvore no meio do mar? Não tem jeito. Então Jesus está enfatizando exatamente isso. A fé faz milagres. Né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai acontecer isso. E aí Jesus fala uma coisa interessante aqui, né? Faz uma comparação. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem, senta depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, né? Prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Não. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Dá a impressão aqui, meus irmãos, que Jesus está assim, desprezando a gente, né? Dizendo o quê? Depois que eu faço tudo, né? Eu prego na igreja, eu dou a catequese, eu faço a caridade e eu tenho que dizer para mim, eu sou um servo inútil?
Como entender essa passagem? Há uma explicação clara que a igreja dá, né? Primeiro, são duas coisas importantes para a gente entender nessa explicação, que os bons manuais, né, que explicam a Bíblia, um deles, eu gosto muito, né, é Intimidade Divina. Né? Intimidade Divina é um livro escrito por um autor extraordinário, um místico. Né? E outros livros. A primeira coisa que eles explicam é a seguinte: quando Jesus fala, né, ele está dizendo aí que quando você chega do trabalho, né, o empregado vai te servir primeiro. Porque ele é empregado, ele é servo. Na verdade, a tradução mais própria dessa palavra não é empregado, é servo, é escravo. Então ele vai servir ao Senhor primeiro. Depois que o Senhor comer, ele vai comer também, mas depois. O que Jesus quer mostrar aí? Deus é Deus e eu não. Deus é o Senhor, eu sou o servo. Eu existo porque Ele me criou, senão não existiria. Então, não é Deus que vai me servir, eu que vou servir a Deus. Eu que vou amar a Deus, eu que vou adorar a Deus, eu que vou ter fé em Deus, eu que vou obedecer a Deus. Essa é a primeira coisa que a palavra quer mostrar. Gente, qual é a crise do mundo de hoje? O homem quer o lugar de Deus. É o messianismo humano no lugar do messianismo divino. O homem não quer mais seguir a lei de Deus. Esse é o grande pecado desde Adão e Eva. Desde que a raiz está lá em Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Deus diz para Adão e Eva: você pode comer de todas as frutas do paraíso. Quer dizer, você está cheio de dons maravilhosos, mas não toque na árvore do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Deus tinha avisado, está lá no Gênesis. O que é essa árvore do bem e do mal? Ora, é o bem e o mal. Não queira você ser o árbitro daquilo que é o bem e daquilo que é o mal. O árbitro é Deus. Eu não vou escolher o que é o bem e o que é o mal. Não, eu vou seguir o que Deus disser, o que é o bem e o que é o mal. Então, por exemplo, Deus deixou desde o Antigo Testamento e Jesus, né, atualizou no Novo os 10 mandamentos. É Deus que fala e eu devo obedecer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Mas será que o homem ama a Deus acima de todas as coisas? Ou ama mais o dinheiro, ama mais o prazer, ama mais o poder, ama mais a glória? Tá certo? Então aí o homem está sendo que é o lugar de Deus. Não vou obedecer a Deus, eu vou obedecer a mim. Não usar o nome de Deus em vão, segundo o mandamento. Não ficar profanando as coisas sagradas, zombando das coisas sagradas, blasfemando contra Deus. Mas o homem faz isso. Então ele se acha mais importante do que Deus. Não é? E aí vai, né? Guardar domingo, os dias de festa, guardar o dia santo do domingo. O dia santo é de Deus, o domingo é de Deus. Mas o que o homem está fazendo hoje? O homem está usando o domingo para tudo, menos para Deus. Não é verdade? Hoje abre tudo que é loja, tudo que é diversão, tudo que é prazer. Mas e Deus? Ah, Deus, se der tempo, eu vou na última missa do dia. Se der tempo, se eu tiver vontade. Ou seja, nós começamos a ser árbitros do bem e do mal. Ao invés de eu acolher o bem, que Deus diz que é bom, e eu tomar cuidado com o mal, que Deus diz que é mal, não roubar, não matar, não prostituir, não masturbar, não cair como diz o povo, na gandaia. Não é? Mas eu prefiro obedecer a mim do que obedecer a Deus. E no fundo, muitas vezes eu não estou obedecendo a mim, eu estou obedecendo ao demônio. Porque ele que põe na minha cabeça o pecado. E se eu for aderir ao pecado, se eu for conivente com o pecado, eu estou fazendo o que Adão e Eva fizeram. Ao invés de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do demônio. O que foi que o demônio disse para Eva? Esse Deus é um bandido.
Esse Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta da árvore do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Eu vou ser deusa. Então traga a fruta que eu vou comer. O pai da mentira, ele inocula a mentira no coração da gente. Se a gente não tiver uma fé forte em Deus, não conhecer a doutrina, não conhecer os mandamentos, não conhecer a moral católica e dizer para Satanás, sai daqui, some da minha frente. Entende? Renuncie o Satanás, como a gente fala no batismo. Se a gente não tiver essa fé, a gente é levado a comer o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, eu me faço de Deus. Eu me ponho no lugar de Deus. Eu sou o árbitro do bem e do mal, não é mais Deus. Gente, isso é muito sério. Por isso que Jesus coloca isso aqui. Né? Essa palavra que ele nos chama de servos inúteis, né? Ele está dizendo que o empregado primeiro serve o patrão, depois ele vai comer. Ou seja, se ponha no seu lugar. Você não é Deus. Deus é Deus, eu não sou Deus. Por isso que a humildade é a maior virtude espiritual. São Pedro fala lá na carta dele, não é? Primeira carta de São Pedro, lá no capítulo 5, versículo 5, São Pedro fala, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça ao humilde. Quem é o soberbo? É aquele que se acha mais importante do que Deus. Eu vou fazer a minha vontade, não vou fazer a vontade de Deus, não vou seguir o Evangelho, não vou seguir a Bíblia, não vou seguir os mandamentos, não vou seguir a moral católica, eu vou seguir o meu mandamento, a minha moral, a minha lei. Esse é o problema do mundo, meus irmãos. É o pecado original que continua nos tempos de hoje. Papa Bento XVI falava tanto da ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo? Não existe a verdade. Cada um faz a sua verdade. Se cada um faz a sua verdade, então não existe a verdade. Mas tem alguém que disse, eu sou a verdade. A verdade vos libertará. Essa verdade existe. Essa verdade é Deus. Sabe, o mundo hoje, meus irmãos, está dividido em duas partes. Não tenha dúvida. Aqueles que seguem a mentira do pai da mentira e aquele que segue a verdade do Espírito Santo. Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Está lá em João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Ele ensina para a igreja toda a verdade. Aí de quem não quiser seguir essa verdade que tem 2000 anos, então vai cair na mentira do pai da mentira. Veja que o mundo está dividido em duas partes. A mentira do demônio e a verdade do Espírito Santo. Nós temos que escolher onde é que nós vamos seguir. Entende? A fé é você aderir à verdade de Deus. Sabe? Se jogar em Deus. Como uma criança se joga nos braços do pai, sem medo, porque o pai vai abraçá-lo. Né? E depois, quando Jesus fala também de servos inúteis, outra explicação que os especialistas em Bíblia dão para nós, é que ele quer dizer o seguinte, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós somos um nada. Um nada. E somos mesmo. Ele que mantém a minha vida. Ele que me deu a inteligência. Ele que me deu a vontade. Ele que me deu a liberdade. Ele que me deu a capacidade de estar falando aqui agora. Ora, meu Deus, sem Ele, sem a graça dele, eu não sou nada. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Imagine um computador de última geração. Desse usado na NASA, usado, né, no FBI, computador que tem uma potência extraordinária. O que adianta um computador desse se atrás dele não tiver um operador? Uma inteligência humana para... Não presta para nada, é inútil. É inútil. Se você tem uma colher de pedreiro, que serve uma colher de pedreiro em cima da mesa? Não serve para nada. Mas se uma mão hábil pegar aquela colher de pedreiro, ele constrói uma casa. Está entendendo? A colher de pedreiro sozinha é inútil, mas se uma mão conduzi-la, é diferente. Nós somos servos inúteis. Sem mim, nada podeis fazer. É isso que Deus quer dizer. Sem mim, nada podeis fazer.
Se você pensa que você pode fazer alguma coisa sem Deus, esquece, você está iludido. Por isso que eu nunca começo uma reflexão aqui com vocês sem antes rezar. Porque eu não tenho capacidade para nada. Mas Deus pode usar quem Ele quiser. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou isso para os apóstolos na Santa Ceia. João 15, 5. Não esqueçam disso. Sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, quem não reza, não consegue fazer nada. Porque não tem a graça. Não tem, né, a fé que traz a graça de Deus. São Francisco dizia, quando a gente reza, a gente obtém e armazena a graça de Deus. Quando a gente prega, a gente passa essa graça para os outros. Olha que bonito, São Francisco. Quer dizer, eu não consigo passar nada para os outros sem antes eu não receber de Deus. E para eu receber de Deus, eu tenho que rezar, pedir. Pedir, recebereis, batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Tem gente que quer ajudar os outros, não sabe como ajudar, porque não recebeu de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Né? Então, meus irmãos, esse é o domingo da fé. Eu queria aqui continuar um pouco mais essa reflexão, né, para lembrar o seguinte: toda a vida do povo de Deus foi uma vida lastreada na fé. Aquelas batalhas todas que a gente vê no Antigo Testamento, que o povo judeu vencia os seus inimigos, era Deus. Deus dizia, eu vou entregá-los nas vossas mãos. Né? A gente tem uma passagem, por exemplo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, que diz assim, Javé é o Senhor da batalha. Não é vocês, não. Não é vocês que vão vencer os inimigos, não. É Deus que vai entregar os inimigos na mão de vocês. Né? Por outro lado, São Marcos, lá no Marcos 9, 23, Jesus diz assim, né? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Bom, ele já falou, quem tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, fala para uma moreira, sai daqui e te planta lá no mar. Agora tem uma coisa, não é? Jesus faz outra comparação. Se você tem fé, você é capaz de transportar montanhas. Mas ele não fala que esse transporte de montanha também tem que ser assim instantâneo. Não. A fé é algo progressivo. Por que Monsenhor Jonas Abib construiu a Canção Nova? Que hoje evangeliza o mundo inteiro. Nesse final de semana está aí com, sei lá, 40 mil pessoas. Mas como é que tudo isso começou? Uma casinha aqui na nossa cidade com 10 pessoas consagradas. Mais nada. Não tinha mais nada. Era uma casinha alugada, com 10 jovens que ofereceram um ano para Deus, e hoje a Canção Nova que está no mundo inteiro. A fé que remove montanha. Levou 40 anos para acontecer isso, mas aconteceu. Então a fé não quer dizer que você vai fazer uma coisa assim instantânea, não. É aquela caminhada que os santos fizeram, os fundadores de congregação fizeram, Dom Bosco fez, Santo Inácio de Loyola fez, Santa Teresa d'Ávila fez. A fé vai conduzindo. E o milagre vai acontecendo. A montanha vai sendo, né, arrastada para outro lugar, passo a passo. Né? O justo vive pela fé. Já citei aqui várias vezes essa citação. Né? E aí, a fé, meus irmãos, significa a gente confiar em Deus, abandonar-se nas mãos de Deus, acreditar naquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 30, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus saiba. Olha, fé é acreditar nisso. Mas, Senhor, por que eu estou sofrendo? Tem um motivo. Deus tem um desígnio de salvação para nós, que às vezes passa pelo sofrimento. São Paulo não fala lá em Romanos 8, 28? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Não é só as horas de alegria, mas também as horas difíceis. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, o próprio São Paulo, que disse essa frase, que disse ainda mais, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né?
Na carta aos Filipenses, São Paulo fala isso, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas de repente a gente vê São Paulo dizendo o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios 12, São Paulo reclamando que tinha um espinho na carne e que ele pediu 3 vezes ao Senhor para retirar esse espinho na carne e o Senhor disse não. E Paulo fala por quê? Para que eu não caísse no perigo da vaidade. Olha, então Deus meteu um espinho na carne de São Paulo e não tirou. Porque se São Paulo caísse na soberba, na vaidade, ele se perderia. São Paulo explica direitinho a partir de 2 Coríntios 12, 7, confira depois na sua Bíblia, 2 Coríntios 12, 7. São Paulo fala que teve a visão do terceiro céu e que ele ouviu coisas inexprimíveis, inefáveis, que homem algum é capaz de explicar com palavras. Então Paulo tinha motivo para se tornar orgulhoso, vaidoso. Eu sou melhor do que todos vocês. Eu estive no terceiro céu. Eu ouvi coisas inefáveis. Paulo podia se tornar vaidoso. E o que Deus fez então? Cravou-lhe um espinho na carne. Ele pediu ao Senhor 3 vezes que retirasse. O Senhor disse, não, basta-te a minha graça. Porque é na fraqueza que se manifesta a minha força. Gente, que lição. O mesmo São Paulo que disse, tudo posso naquele que me dá força. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a gente vê São Paulo gemendo. Gemendo. Por que Deus permitiu esse espinho na carne dele? Para que ele não se tornasse... Ele fala, para que eu não caísse no perigo da vaidade. De querer me achar melhor do que os outros. Então Jesus conservou Paulo na santidade e na pureza por esse espinho na carne. O que era esse espinho na carne? Eu li um livro maravilhoso da vida de São Paulo, escrito por um padre alemão chamado Joseph Hofner, da editora Quadrante, o Apóstolo Paulo. É um livro fantástico, porque esse escritor, Joseph Hofner, ele, durante 30 anos, ele fez todo o caminho que São Paulo fez na vida dele. E depois ele escreveu esse livro. Então ele dominou a situação. Ele diz que essa espinha na carne de São Paulo ou era uma malária que São Paulo tinha pego naquelas andanças todas dele, naquelas viagens apostólicas inúmeras, ou então poderia ser também uma doença que ele tinha na vista, que também judiava muito dele. E Deus não tirou, para que Paulo não caísse. Então também conosco. Então, o que é ter fé na hora da dor? O que é ter fé na hora do sofrimento? Na hora que a gente geme nas madrugadas, né? É você dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor está vendo tudo isso. Eu creio, né, que o Senhor está no comando da situação. Eu sei que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam. Eu sei, Senhor, que esse sofrimento, essas lágrimas, essa dor, Senhor, tem um significado. E quando São Paulo fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né, no capítulo 5, 17, em todas as circunstâncias dai glória a Deus. Em todas as circunstâncias dai graças a Deus. Ele fala porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Pô, então São Paulo está mandando eu dar glória a Deus pela dor, pela morte de um parente, pelo desemprego, pelo câncer da minha esposa? Não, não. Você não vai dar glória a Deus pelo mal, porque Deus nunca é o autor do mal. Você vai dar glória a Deus por quê? Preste-me atenção. Porque Deus sabe deste mal tirar o bem. É isso que você vai dar. Não vai dar glória pelo mal, pela doença. Se a gente fosse dar glória pelo mal, pela doença, a gente não ia nem no médico, não ia nem se tratar. Não, não é isso. Deus é perfeito, Deus não manda o sofrimento para ninguém. O sofrimento ele é consequência do pecado. Não é Deus que manda o sofrimento, de jeito nenhum. A gente deve dar glória a Deus, porque sabe, meus irmãos,
Preste bem atenção nessa frase. Deus sabe transformar o sofrimento em matéria-prima de salvação. Por que que Jesus escolheu a cruz para salvar a humanidade? Para dar sentido a todo o sofrimento cristão. Você sabe o que significa aquela gotinha d'água, né, que na missa o padre coloca junto ao vinho, que vai se transformar no sangue de Cristo? Só uma gotinha. Aquela gotinha d'água significa, sabe o quê? A humanidade. Junto com a divindade simbolizada no vinho, que vai se transformar no sangue de Cristo. Então aquela gotinha, você sabe o que é? É a sua dor, é a minha dor, é a dor do mundo que é juntada com a dor de Cristo, com o sangue de Cristo, e a água transforma em sangue e é oferecida ao Pai. Então ali é o sacrifício do Calvário, você junta o seu sacrifício com o sacrifício de Cristo e oferece ao Pai pela salvação do mundo. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, né, capítulo 1, versículo 24, São Paulo fala tudo, ou melhor, São Paulo fala, completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então o teu sofrimento, o meu sofrimento, seja ele qual for, juntado no sangue de Cristo, naquela gotinha que está ali, é salvífico para o mundo. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. A cabeça da igreja, que é Cristo, sofreu a paixão, o corpo também sofre, o corpo somos nós. A igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, a alma é o Espírito Santo, os membros somos nós. A igreja é humana e divina. Tanto o homem quanto o Cristo como Deus oferece ao Pai, né, esta oferta infinita de valor, que é a vida de Cristo, para a salvação da humanidade. Né? Então, esta é a fé que nos move. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, fala coisas belíssimas, né? Ele fala, aceita tudo o que te acontecer. Na provação permanece firme. Porque é no cadinho da humilhação que são provados os homens de Deus. Então, meus irmãos, a fé tem que ajudar a gente exatamente nessa hora. Na hora de enfrentar o sofrimento, a dor, a morte, a angústia. Por isso a gente tem que pedir para Deus, Senhor, aumenta a nossa fé. Como os apóstolos pediram. Porque a fé é um dom de Deus, a fé é um dom do Espírito Santo, a igreja ensina. Mas como é que eu posso fazer crescer essa fé em mim? As pessoas perguntam, olha, meus irmãos, eu preciso entender o seguinte, a fé é como uma plantinha. A fé é colocada em nós no batismo. E essa fé tem que crescer em nós. Por que os santos tiveram tanta fé? Por quê? Porque eles alimentaram essa fé. E como é que eu alimento a fé? Ora, eu alimento a fé em Deus. Em Deus. Eu não falei a frase aqui de São Francisco, quando você reza, você recebe e acumula graças de Deus. Quando você prega, você passa essa graça para os outros. Então, a primeira coisa para a gente ter fé é ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, rezar, ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Não é? Mas aqui tem que explicar uma coisa também. Tem gente que reza e continua fazendo coisa errada. Continua fofocando, continua, não sei, maledicente, continua nos pecados, no mundanismo. Não, essa oração está faltando alguma coisa aí. A oração é para quê? Eu ouvi Deus. O que Deus quer que eu mude em mim? Padre Jonas ensinou para os seus discípulos, desde o começo da Canção Nova, a fazer o diário espiritual. O que é o diário espiritual? Ler um texto da Bíblia e você buscar ali 3 coisas importantes. Primeiro, um princípio eterno. O que essa palavra está me ensinando de doutrina? Um princípio eterno. Segundo, qual é a promessa que essa palavra tem? Que promessa Deus está fazendo aqui nessa palavra? Né? E terceiro, né? O que eu devo mudar para viver segundo essa palavra? Né?
é um princípio eterno, é uma promessa de Deus, né? O que eu tenho que fazer para mudar? A oração que não muda a minha vida é uma oração vazia, não aumenta a minha fé. Para a minha fé aumentar, eu tenho que deixar o pecado. E a palavra de Deus, São Paulo diz, a palavra de Deus, São Paulo fala para Timóteo, é útil para exortar, né? Corrigir, formar o homem de Deus na justiça, ou seja, formar o homem de Deus na santidade. Então, para que a fé cresça, eu tenho que deixar Deus crescer em mim. Para Deus crescer em mim, eu tenho que travar uma luta contra o pecado. Por isso a carta aos Hebreus fala, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus capítulo 4. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Né? Então, na oração, eu tenho que olhar para mim, o que eu estou fazendo de errado? O que Deus está pedindo para eu mudar? Né? A Eucaristia, a confissão. A confissão arranca o pecado da minha alma. E quando eu arranco o pecado da minha alma, o Espírito Santo enche meu coração. Né? Acho tão importante aquela passagem, né, de São Lucas, capítulo 11, versículo 13, em que Jesus fala da importância de pedir o Espírito Santo. Ele fala, né, quando um filho pede um pão, o pai não vai dar pedra para ele. Quando o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente para ele. Quando o filho pede um ovo, o pai não vai dar escorpião. Não, de jeito nenhum. Então Jesus fala, se vocês, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, meus irmãos, para nós termos fé, nós temos que pedir o Espírito Santo. Por isso eu começo sempre a nossa oração dizendo assim, vinde Espírito Santo. Vinde, porque a fé é um dom do Espírito Santo. Então vem Espírito Santo. Sem ti eu não tenho fé. Vem Espírito Santo. Aí ele vai alimentar a minha fé. Então a fé, meus irmãos, é que não é uma plantinha. A plantinha, se você não colocar água, adubo, sol, ela morre, ela não cresce. Mas se você põe a planta no lugar bom, terra boa, terra fofa, agoa todo dia, deixa o sol bater, põe adubo, vai dar uma beleza de árvore. Uma beleza de árvore. E vai dar fruto. Então, alimentar a fé com a oração, com a meditação, com boas leituras. Ler, por exemplo, uma Imitação de Cristo, A Alma de Todo Apostolado, livros maravilhosos, Intimidade Divina, uma boa oração, uma boa leitura. Né? Quem reza, por exemplo, todo dia as laudes, né, do ofício das horas, sempre tem ali duas leituras. Uma de um texto da Bíblia e outra é de algum santo, para alimentar nossa fé. Né? Depois, além disso, a confissão, a Eucaristia, comungar bem, conversar com Jesus, fazer ação de graças, bem feito. Não tem hora melhor para você ter intimidade com Jesus, na hora que você comunga. Mas nós temos pressa, nós temos muita pressa, a gente comunga, nem acabou de comungar, já estão cantando, já estão dando aviso e você não conversa com Jesus. E a tua fé não cresce. Então é preciso, depois da comunhão, esquece. Se for preciso, fica ali depois que o padre deu a bênção final, porque muitas vezes o padre precisa celebrar outra missa, então ele precisa encerrar logo, mas fica na igreja. Fica mais um pouco. Conversa com Jesus. Conta suas dores para Jesus. Conta suas fraquezas. Pede perdão, reza pela igreja, reza pelo Papa, reza pelo pároco, reza pelo bispo, reza pela sua família, reza pelos seus filhos, reza pelas almas do purgatório, reza pelo Brasil, reza pelos nossos governantes. É tanta coisa para colocar nos pés de Jesus, naquela hora que Jesus é seu, porque ele veio para você. Santa Teresinha dizia, Jesus, você veio a mim, então agora o Senhor é meu. É meu, só meu. O Senhor veio à minha casa, à minha morada. Então o Senhor veio para me escutar. Certo? Meus amigos,
Se o presidente da República fosse na sua casa, eu sei que você ia conversar muito com ele. Reclamar, pedir, não sei o quê, sugerir. E se Deus vai na sua casa? E se Deus vem ao seu coração? Você vai deixar ele ir embora assim? Ou você vai embora, vai deixar ele ir falando sozinho? Então, essas coisas que fazem a fé crescer. Pegar o catecismo da igreja e sentir o que Deus quer que eu conheça de fé, de doutrina, de moral, de espiritualidade. As pessoas querem ter fé, mas não querem cuidar da fé. Né? É como dizia São João da Cruz, onde não tem amor, semeia o amor e você vai colher amor. Onde não tem fé, semeia a fé e você vai colher fé. Plante a fé, cuide da plantinha chamada fé, que Deus dá para todo mundo, é um dom de Deus, mas eu tenho que cooperar com esta fé. Entende? Bom, meus irmãos, eu acho que eu já falei muito por hoje. Porque esse é um tema que a gente pode ficar aqui horas e horas conversando. Né? Mas chega, né? Acho que já falei bastante por hoje. Eu quero só encerrar essa nossa conversa pedindo a Nossa Senhora, aquela que é exemplo da fé, aquela que entregou a vida em branco na mão de Deus. Faça assim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, escrava do Senhor, pertenço ao Senhor. E como ela sofreu, né, meus irmãos? Jesus pequenininho já teve que fugir para o Egito para não morrer na mão de Herodes. Atravessou aquele deserto de 40 graus de temperatura à noite e 0 grau, 40 graus de dia, 0 grau de noite. Numa terra estranha no Egito para salvar o menino da morte. E viu Jesus ser massacrado, aniquilado, destruído, zombado. E ela de pé, estabate na cruz, aos pés da cruz, oferecendo. Ô mulher de fé, é a senhora que nós queremos, aumenta a nossa fé. Intercede por nós diante do teu Filho, ó Mãe de Deus. Intercede diante do teu esposo, o Espírito Santo. Intercede diante do teu Pai, que também é nosso Pai, para que a fé cresça no nosso coração, para que nós tenhamos força de vontade de alimentar essa fé com a oração, com os sacramentos, com a meditação, com uma vida de perseverança no bem, sem desanimar. A Senhora que é a nossa mãe espiritual, a nossa guia, né? Nós pedimos hoje o dom desta fé. Né? Intercede por nós, ó Mãe querida. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, tenham um santo e abençoado domingo. Na paz de Deus. Amém.